Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que acompanha sem parar a programação da sua TV Arapuã. Programa de hoje eu vou trazer, olha, o Hospital da Unimed está crescendo. Você vai saber aqui de detalhes dessa ampliação do Hospital da Unimed, a ampliação desse serviço. Fica ligado, você vai ficar sabendo disso aqui. Trago o Napoleão lá de Brasília também, com as notícias da capital federal nessa terça-feira. E trago daqui a pouquinho uma bate-boca. O clima esquentou na Assembleia Legislativa da Paraíba, entre o presidente Adriano Galdino e o deputado Valber Virgulino. Quase que eles ali avançavam ali numa faixa de gás ali mais forte na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai trazer isso aí, tá? Mas o meu convidado de hoje foi eleito no último domingo agora, o próximo presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em João Pessoa. Eu tô falando do advogado Marcos Túlio, que é o nosso convidado, vai falar pra gente aqui, principalmente, qual é o caminho do PT aqui na capital, véspera de um processo eleitoral do ano de 2024. Doutor Marcos Túlio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, parabéns pela vitória no domingo como presidente do PT aqui em João Pessoa. Obrigado, Luiz, é uma satisfação estar aqui no Sistema Arapuã mais uma vez, agradecer a repercussão que vocês deram para o processo de eleições do PT, a nossa festa da democracia, o debate da Rádio Arapuã deu muita repercussão. Estamos aqui para conversar sobre o PT. Bom, porque de fato essa eleição e essa nova direção do PT João Pessoa tem como pano de fundo o debate eleitoral, né? Para disputa pela prefeitura de João Pessoa, e todo mundo quer saber se o PT efetivamente vai ter ou não o candidato à prefeitura. Mas antes de ele fazer essa pergunta objetivamente e você trazer aqui a resposta no Rede Verdade, lhe pergunto, você foi eleito com 1.323 votos. Isso. Contra 77 votos do outro candidato, ou seja, 1.300 a 70 votos. Que resultado foi esse? O que é que a gente pode ler? Qual é a leitura que a gente deve fazer de um resultado tão esmagador como esse? Olha, Luiz, isso é resultado de muita construção, né? Ao contrário do que tentaram passar na campanha, eu não cheguei no PT ontem, são 20 anos de história, né, de militância, relacionamento e construção partidária durante todo esse período. Eu faço parte de um agrupamento político, a Democracia Socialista, um agrupamento histórico do PT, com companheiros respeitadíssimos, com presença na direção nacional. E a partir daí nós construímos um diálogo franco, um diálogo sincero com os companheiros e com um grande compromisso de atender os interesses do PT e de cumprir com a decisão que a militância colocasse. E os debates acho que influenciaram também, porque ficou claro que nós tínhamos propostas concretas para fazer as coisas acontecerem. Porque eu disse muito durante a campanha que a candidatura própria que nós defendemos não é a candidatura própria do gogó, não é uma candidatura própria retórica. A gente tem um passo a passo que a gente já está seguindo para viabilizar essa candidatura própria. Então, foi uma conjunção de fatores que fez com que nós obtivéssemos esse resultado tão expressivo. Tá. Vamos conversar sobre os próximos passos aí, mas quero lhe convidar nesse momento para acompanhar comigo. Nossa equipe teve lá hoje pela manhã, a direção da Unimed aqui em João Pessoa apresentou um anteprojeto aí para um complexo, para ampliação do complexo do Hospital Alberto Urquiza, que serve aí toda a sociedade pessoense também aqui do estado da Paraíba. Saber como é que vai ficar esse aumento, essa ampliação desse hospital? A Unimed João Pessoa apresentou nesta terça-feira a um grupo especial de convidados o anteprojeto da cidade Unimed, complexo de atendimento avançado que será construído em terreno localizado por trás do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, no bairro da Torre. Isso é uma operação ganha-ganha, né? Que nós fizemos aqui com o governo do estado, na pessoa do governador, uma permuta. Então vamos receber aqui no final de novembro, início de dezembro, esse terreno de 8.100 metros aqui atrás e entregar uma escola moderna, um conceito extremamente atualizado de energia limpa, de acessibilidade, além disso, de aproveitamento de chuva e de algumas oficinas de saúde, de educação financeira em parceria com o Sescop, com o Sicredi. Então, isso é um gol de placa na educação. Aqui na assistência, nós vamos fazer um hospital com ambiência adequada, todo conectado e interligado a um modelo que vai da atenção primária até o transplante. Temos que nos preparar, pessoense,
para a chegada desses novos habitantes aqui na nossa terra. Aqui, João Pessoa virou o destino número 1 de desejo de moradia, pela qualidade de vida, pela beleza natural da nossa cidade. Então, na saúde, a gente também tem que se preparar para isso. O novo prédio vai se conectar ao Hospital Alberto Urquiza, formando um único complexo. O anteprojeto foi elaborado considerando os aspectos de ambiência, tecnologia, integração e de modo a utilizar 8.300 metros quadrados do terreno de forma inteligente, moderna e obedecendo às legislações vigentes. Os cooperados e a classe médica recebem e estão construindo, por ação própria, um legado para as famílias e para os habitantes de João Pessoa e região. Porque eles estão fazendo um investimento que tem retorno em duas dimensões. A dimensão econômico-financeira, porque qualquer organização válida empresarial precisa desse retorno financeiro, mas tem um retorno na dimensão moral, a dimensão de cada vez mais consolidar a Unimed com a infraestrutura que permita o atendimento de um contexto seguro para o melhor estado possível de bem-estar. Na dimensão moral, o retorno é vidas salvas, anos de vida ganhos para os pacientes, minutos de vida vividos no melhor estado possível de bem-estar para pacientes e acompanhantes. Então, os cooperados estão fazendo uma transformação no padrão de atendimento, dando mais um passo que honra a história do próprio hospital e da Unimed. Este é o projeto de investimento em estrutura própria desde a construção do Hospital Alberto Urquiza, há cerca de 30 anos. A área em que será construído o empreendimento foi adquirido em meio à permuta com o governo do estado, aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa. A Unimed João Pessoa tem mais de 165 mil clientes, 1.800 médicos cooperados e é responsável por 2.200 empregos diretos. Olha aí, é inegável que a Unimed vem crescendo e aí naturalmente o número de usuários exige ali que a estrutura também cresça, né, simultaneamente a quantidade de usuários, porque senão você vai gerando ali superlotação nas estruturas existentes. Então, parabéns para a Unimed, está ampliando isso, fazendo com que o próprio plano, né, consiga acompanhar o crescimento ali da quantidade de seus clientes, garantindo aí melhor atendimento e melhor prestação de serviço. Marco Túlio, futuro novo presidente do PT de João Pessoa, a posse é quando? A gente não tem a data específica porque as chapas que foram eleitas, porque no PT o PT tem uma especificidade que as chapas são eleitas de forma proporcional. Nós tivemos 6 chapas, né? Então cada chapa teve o seu percentual de votos, então elas têm 10 dias após a eleição para indicar os seus membros. Então quando as chapas fizerem essa indicação dos membros que vão compor o diretório, aí eu como presidente convoco a posse. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar efetivamente. Isso deve ser no final da semana que vem, a gente deve conseguir tomar posse. Tá, vou pegar uma frase que foi dita aí nessa história da Unimed, assim, o legado para ser deixado para João Pessoa. Qual é o legado que essa nova direção do PT de João Pessoa quer deixar para a capital em relação ao PT, do ponto de vista, sobretudo diante das eleições de 2024? Essa tese da candidatura própria é algo de matar ou morrer por ela? Olha, eu mato e morro pela decisão do meu partido. E isso foi o que eu sempre fiz. Então, se o meu partido decidir, e as urnas estão mostrando que isso aconteceu, óbvio, como eu acabei de dizer para você, os membros, as chapas vão indicar seus membros para o diretório. Esse diretório é quem vai tomar uma posição final, mas se você for ler as teses que foram escritas, inclusive a minha tese, porque no PT, para registrar a candidatura a presidente, você registra uma tese, um documento, e eu faço a defesa da candidatura própria e mostro como nós devemos construir essa candidatura própria. Então é isso que nós vamos defender já a partir da primeira reunião do diretório. No que diz respeito ao legado, o mandato é curto. Nós temos um mandato aí de 2 anos, porque tudo indica que em 2025 a direção nacional vai chamar uma eleição para o Brasil inteiro, que é para organizar a tropa que vai tomar conta da reeleição de Lula, né? Tudo indica que Lula será candidato, então vai precisar fazer uma renovação nacional. O mandato é curto, mas a gente precisa primeiro retomar o comando da Prefeitura de João Pessoa, aumentar nossa bancada de vereadores aqui e internamente no partido, resgatar o caráter militante do partido, fazer muita formação política, né? Resgatar o orgulho, né, das petistas e dos petistas de estarem no dia a dia militando no partido. É isso que a gente vai fazer. Bom, vamos lá. Agora, essa tese de candidatura própria, eu vou botar 2 desafios aí para ela, né? A primeira delas diz no ponto de vista de que há uma
uma incredulidade em relação a essa tese de candidatura própria sendo conduzida por Marcos Túlio. Ou por parte do PT, que está na base do governo João. Como é que faz parte da base do governo João, que quer ali uma aliança com Cícero Lucena? Primeiro vamos falar dessa incredulidade. O que é que você diz aos incrédulos de que a tese de candidatura própria não é tão convicta assim, porque parte desse PT está alinhado com o governador João Azevedo? Olha, Luiz, aos incrédulos, eu vou ser bem sincero com você, eu não me preocupo muito com isso. Eu disse muito durante o debate que eu não vejo a política de uma forma, nos debates, né? Eu disse isso, que eu não vejo a política de forma fatalista nem determinista. Eu acredito na construção. Se você fizesse uma pergunta há 60 dias atrás, com a liderança do PT, que eu teria a votação que eu tive, ou mesmo que eu seria eleito, todo mundo ia achar que você estava brincando. Incrédulos. Seriam incrédulos. E a gente deu uma resposta para os incrédulos. A gente mostrou que é possível, sim, construir pontos de unidade no PT. O PT é um partido que é diverso, é plural, mas é sim possível construir pontos de unidade. E hoje a gente tem um grande ponto de unidade partidária, que é a candidatura própria. Inclusive, várias pessoas colocam, mas se a Nacional fizer isso, nós vamos construir junto com a Nacional. Essa resposta que foi dada das urnas, esse é um recado para todo, para o conjunto partidário e também para a sociedade, de que o PT está disposto a construir essa candidatura. E é isso que nós vamos defender. Tá, aí vamos lá. O segundo desafio que eu quero colocar é, digamos que se conquistando ali a confiança de que essa é uma tese que vai prosperar. Existe ali uma pesquisa apresentada pelo PT, que acabou vazando aí para a imprensa, apresentada pela direção nacional, em que coloca os candidatos do PT numa situação tanto quanto desestimulante, do ponto de vista dos outros candidatos. E aí a minha pergunta é, a tese de candidatura própria passa pela necessidade de competitividade ou não? Assim, independentemente de como estaremos com o nosso candidato escolhido, nós precisamos marcar essa posição. Aí qual é a sua leitura em relação a isso? Ao desafio de ter voto para ganhar uma eleição? Para mim, a pergunta ela já vem com a resposta, porque assim, o PT tem candidatos bem posicionados. Se você for falar dessa pesquisa, você cobre política há muito tempo, você sabe que pesquisa é retrato, pesquisa é fotografia. Mas não só isso, a pesquisa ela é um dos elementos para você montar uma tática, uma estratégia na eleição. Aí eu vou puxar um pouco da resposta anterior que eu fiz. Se você fizesse uma pesquisa, pegasse a lista dos filiados do PT e você fizesse uma pesquisa há 60 dias, eu ia ter 2%, eu ia ter 3%. Mas você desacredita dessa pesquisa que o PT Nacional apresentou? Não, eu não desacredito. Eu tô justamente... Você acha que ela foi fraudada para poder de forma alguma esfriar a intenção de vocês? De forma alguma. É como eu estou dizendo, pesquisa retrato. Se você fizesse uma pesquisa no PT há 60 dias, eu teria 2%. Eu tive 94%. Então eu acredito na construção partidária. Essa é a minha vida. Eu construí isso em todos os espaços de disputa que a gente participou. E a pesquisa, ao contrário do que muitos dizem, ela traz bons elementos para o PT. Ela mostra que 43% da população tem preferência pelo PT, que 57% da população votaria no candidato de Lula. Então, se você tem candidatos que pontuam, e aí eu não posso tomar como ponto único da pesquisa a intenção de voto dela, eu precisaria de 2, de 3, feitas pelo mesmo instituto, para saber uma evolução eleitoral. Ano passado, você viu na eleição de Bolsonaro e de Lula, as pesquisas divergiam muito. Então, se nós formos pegar o pé da letra, nenhuma pesquisa acertou. Então, assim, você precisa de um retrato, você precisa de um conjunto de pesquisas e montar uma estratégia com base nas pesquisas. As pesquisas, elas mostram muitos caminhos para você montar uma campanha. E como é que seria essa escolha? Se vocês avançarem todos esses desafios, como é que será a escolha, já que tem mais de um nome? Não, mas aí é tranquilo. A escolha é com base nas regras partidárias, né? Nós temos vários sistemas de escolha, entre os quais a prévia, né? A direção nacional está montando um calendário, esse calendário está em discussão na direção nacional, porque teve um ponto lá que gerou um recurso por parte de agrupamentos nacionais, mas a própria direção nacional já deve estar nos próximos dias ultimando aí um calendário de definição o mais rápido possível. O que a gente quer é colocar o PT na rua, é colocar o PT para discutir nos bairros, porque a gente não tem dúvida que se a gente montar com os nossos quadros, os quadros qualificados que nós temos, um programa de governo com a cara do PT, a gente sabe que a população vai abraçar. Você tem alguma preferência? Revelaria agora alguma preferência dos nomes postos aí? Luciano Cartacho, Cida Ramos, Estela Bezerra, Márcia Lucena? Enfim. Se eu tivesse, eu revelaria. Mas colocaria sem problema nenhum. Não tenho preferência e vou defender fervorosamente aquela candidata ou candidato que o partido escolher. Tá.
Aí. Se falar em divergências aí, em alguns pontos, teve divergência hoje na Assembleia, Marcos, para você acompanhar aí, entre o presidente da casa, Adriano Galdino, e o deputado Valber Virgulino. Para contextualizar, eles discutiram, iniciaram ali uma discussão em razão do horário do início da sessão. A sessão, inclusive, é uma sessão que serviu para aprovação de um empréstimo para o governo da Paraíba, né, para que o governo pudesse ali fazer com o dinheiro do empréstimo obras de habitação, também a própria ponte ali de Cabedelo, Lucena e tal. Enfim, e aí o deputado Valber, discutindo com o presidente Adriano Galdino, disse que convocou para um horário errado e ele acabou perdendo ali o tempo ali de chegar na hora certa. Aí o presidente revidou e em algum momento o clima até esquentou mais, o deputado Valber chegou a se levantar e ir para frente ali da mesa do deputado Adriano Galdino e a turma do deixa disso deu uma acalmada ali, mas foi um clima quente aí. Vamos acompanhar aí, Cacau, nossa produção, rapidamente conseguiu pegar esse trecho aí. O senhor decide uma coisa, depois decide outra, depois decide outra. Não tem coerência nenhuma. Não, eu tô calmo. Tenha calma. Eu tô calmo. Eu ainda continuo presidente. Neto é um secretário. Se dependesse de mim, não tava não, tá entendendo? Mas eu sou conivente com isso, eu tenho culpa nisso. Neto é o secretário, então uma palavra que vale é a minha. É a sua? Certo? Não vale nada aqui, não? Não, vale. Acontece que eu coloquei num grupo aí pra vocês. Se eu colocar no grupo, que eu não sou mais deputado, não sou deputado mais não. Eu coloquei no grupo e pedi a vocês se manifestassem. Ninguém. Sim, todo mundo, o pessoal que. Eu tenho que fazer, o grupo da WhatsApp não está respondendo o senhor, não. Tá entendendo? O senhor aqui decide sozinho. Não, eu coloquei no grupo e vou ler aqui que tá no grupo aqui. Vou ler. Você viu que eu vi isso aí? Eu não sei se você viu, não. Você viu obrigação de ver, presidente? Coloquei no grupo de deputados. Aí é que tá. Não sei se eu não sou mais deputado, eu não sou mais não. Se quando a gente quiser que eu não seja deputado, pessoal, a sessão de amanhã para avaliação dos senhores e das senhoras. Isso foi às 9 horas da manhã de ontem. Começaríamos às 9 horas em ponto, já com a ordem do dia. Às 10 horas iniciaríamos a sessão especial com o tema filão de regulação. Botei lá embaixo, para avaliação dos senhores e da senhora. O senhor botou aqui, 9 horas da manhã. Pessoal, sessão de amanhã para avaliação dos senhores e senhoras. Começar às 9 horas em ponto, já com a ordem do dia. Que ordem do dia? O senhor botou empréstimo aqui? Bom, tá aqui a ordem do dia, não tá sendo explicado. Mete 2 empréstimos em cima dos presidentes. A gente tem que responsabilizar. A ordem do dia aqui. Tem 400 bilhões de conta que é mais empréstimo. Deputado Valber, a ordem do dia foi publicada. Que horas? Foi 20 horas. Às 20 horas de ontem. Você sabe o que eu estava fazendo? Dormindo. Aí eu tenho a obrigação de estar acordado esperando a mudança de ideia do senhor. A sua questão de ordem é o que, deputado? É isso aqui. É que o senhor respeita o regimento e os deputados. Nós estamos respeitando o regimento. Tá não. Deputado. Tá não. Tá aí, clima esquentando aí na Assembleia Legislativa da Paraíba e como as eleições estão chegando, é capaz de ficar mais quente ainda. E a gente sempre aqui no Rede Verdade acompanhando. Por falar em debates em relação a isso, vai ser assim o debate do PT quando se chegar ao momento e a hora certa de dizer assim, vamos botar em tese aqui, aliança ou candidatura própria. A articulação do PSB, do governo, até onde vocês conseguem barrar aí e levantar um muro de proteção? Eu sou sincero com você, Luiz. Eu desconheço qualquer articulação do PSB ou do governo para retirar a candidatura própria do PT. Pelo menos junto a mim não foi feita articulação nenhuma. Então, o que nós temos hoje é uma única posição no PT que teve 94% nas urnas e essa posição é da candidatura própria e é isso que eu vou construir e vocês vão ver nos próximos dias a partir das minhas redes sociais que nós vamos estar construindo essa solução. Vou deixar a pergunta para você responder no próximo bloco. Quem vai bater o martelo? Porque muita gente diz assim, olha, não adianta nada, nova direção do PT municipal, diretor estadual. Quem vai bater o martelo é o velho Lula lá em Brasília, com uma ligação só e um telefonema. Isso é verdade ou não? Você diz daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. 1 minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.